Bora falar do Palmeiras aqui no Canelada. O Palmeiras que atropelou o Jacuipense com o time reserva. Depois dos 3-0 na partida de ida, o Abel Ferreira aproveitou para rodar o elenco, dar oportunidade a jovens jogadores. Tem o Belé, que fez o seu primeiro gol no time principal do Palmeiras, chamou a atenção. Felipe Anderson, hein? Fez o dele, deu assistência para o Maurício. É jogo para ganhar confiança. O Maurício também está precisando dessa confiança, não é, Piperno? Não gostou da atuação do Palmeiras? O que você achou aí? O Facincani estava conversando com ele antes do jogo, falou que agora esquece, né? Depois dessa atuação, Felipe Anderson tem tudo para ser titular do time do Abel Ferreira. Facincani me falou. Quero te ouvir agora, Piperno. Facincani falou isso? Me falou. Então, o Facincani... E o Kelvin também. Falou que o Kelvin e o GFT merecem a titularidade. Rapaz, por isso que o Facincani estava comparando o Kelvin ao Hakimi, né? Uma coisa assim, os dois com... Lateral invertido. Isso, características de laterais ofensivos. Cancelo, lembra do Cancelo, joga invertido? Não, lá é o Cancelo, o nosso. É o Cancelo. Cancelo, né? Porque realmente... Olha, enfim... Palmeiras jogando contra um time de Série C, algo previsível, uma equipe fraca, mas assim, veja, eu acho que no caso Série D. Desculpa, D. Série D. Enfim, verdade, D. Eu acho que você pega um jogador como o Eric Belém, é legal ele ter entrado, feito um gol e tal, e coincidentemente foi na mesma cidade, na mesma competição onde o Gabriel Jesus fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, né, em 2015, num confronto lá contra o Asa de Arapiraca. Pois é, aquele mesmo. Mas, e acho que esse é um jogador que, para mim, é um dos mistérios aí do atual momento do Palmeiras, porque toda hora chegam notícias de que ele recebe propostas, sondagens e tal, de times grandes lá da Europa, e raramente ele joga aqui. Então eu acho que ele poderia já ter sido mais utilizado. O jogo foi tão fácil, mas tão fácil, que o Felipe Anderson fez gols nos 2 jogos contra a Jacuipense. Uma coisa espetacular, né? Algo inacreditável, assim, o Felipe Anderson ter essa sequência artilheira, né? Curiosamente, os únicos 2 gols do Felipe Anderson na temporada. Exatamente, aí que eu ia chegar. Quer dizer, contra time de Série D, ele é bom de bola, né? Mas, por exemplo, o Maurício Rojão Molhado hoje acabou fazendo um gol, é verdade, mas no segundo tempo... Rojão molhado. No segundo tempo ele deu uns chutes medonhos aí, voltando ao normal. Que doideira. Não, agora, doideira... É o rojão molhado. Aquele que não explode, né? Pô, mas vai jogar a Copa do Mundo. Vai jogar a Copa do Mundo pelo Paraguai. Mas você vê. Gustavo Alfaro falou que deu uma organizada no time dele, tava precisando do Maurício. Ele não é mau jogador, mas assim, aqui no Palmeiras parece que ele se intimida e tal, né? Agora, veja, pra que... Esse time foi o time que quebrou o Vitor Roque outro dia, certo? Pra que, então, colocar de novo em campo o Gustavo Gomes, que é o jogador mais veterano do time titular, joga toda quarta, domingo, o cara não dá descanso. Eu já falei 1000 vezes isso aqui, em 2023, Gustavo Gomes era lá pro meio de outubro, novembro, o jogador do mundo com mais atuações naquele ano. E tinha palmeirense que se orgulhava disso. Falava, gente, isso é uma grande bobagem. Mas como ele já está mostrando sinais de esgotamento aí, depois ele teve até um declínio. Felizmente, em 25, voltou a jogar bem. Voltou a ser o Gustavo Gomes. Mas, claro, o cara estava esgotado. Então tem que preservar jogador titular numa situação como essa. Aí o jogo está 4-0. 30 do segundo tempo. Vai pôr o Arias. Pra quê, meu Deus do céu? Deixa o cara descansar um pouco. Sabe, preserva o cara pra jogar contra o Cruzeiro, o Flamengo. Tem bastante reserva. Tem um monte de moleque aí com apetite pra entrar num jogo desse aí. Então, são esses sinais que eu acho ruins. E até o Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes começou jogando o jogo de hoje. Então, aí no segundo tempo ele coloca o Murilo no lugar do Gomes. O Bruno Fux se machucou, não tem previsão de retorno, o Bruno Fux, ao time do Palmeiras. Se machucou numa atividade na academia de futebol, uma lesão na coxa. E agora acho que o Benedetti deve ganhar aí uma sequência, deve ser mais utilizado pelo menos. Palmeiras que tem uma sequência agora com o Cruzeiro, sabadão, Cruzeiro, e depois o Flamengo no Maracanã, Bruno Prado.
Mas falando especificamente do jogo de hoje, Felipe Anderson e o Eric Belé são boas notícias para o Abel Ferreira? O Felipe Anderson acho que não vai sair muito do que ele fez até agora, né? Ele não é um jogador grosso, ele sabe jogar, ele tem qualidade, mas eu acho que não vai sair muito do que ele apresentou, né, no Palmeiras, que foi muito pouco. Não acredito que vá deslanchar. O outro é um garoto, pode crescer, ganhar confiança, né? Então, acho que é mais fácil o Eric Belé. O Felipe Anderson não é que ele vai jogar mal todas, ele vai ter um outro momento que ele vai ajudar, vai fazer gol, vai participar de jogada de ataque, de assistência. Ano passado, teve um momento que ele chegou a ter uma sequência de titular ali, quando o Palmeiras começou a jogar com 4 no meio e foi relativamente bem, mas depois caiu de novo. Então, eu não acredito que vá embalar de vez, não. Não acho que o Felipe Anderson vai ser um jogador que vai atuar bem com regularidade no time do Palmeiras, não. Ele já está aí há um bom tempo, já vai chegar a quase 2 anos, e não acho que agora que vai dar vai mudar muito o desempenho dele, não. 7-1 no agregado para o Palmeiras. Maurício, Felipe Anderson, Luigi, Belé marcaram os gols do Verdão, Raí Monteiro. Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil. Palmeiras que levantou o troféu da Copa do Brasil em 2020 e depois a melhor campanha do Palmeiras. É claro que nesse período o Palmeiras foi campeão 2 vezes de Libertadores, o Palmeiras foi 2 vezes campeão brasileiro. O Palmeiras não ficou sem ganhar nada também, mas eu digo, só falando de Copa do Brasil, a melhor campanha do Palmeiras de 2020, que foi a última vez que levantou o caneco para cá, 2022, quando o Palmeiras chega à fase de quartas de final. Essa foi a melhor campanha do Palmeiras na Copa do Brasil desde então. Raí Monteiro. Eu não acho que o Palmeiras tem a ambição de ganhar a Copa do Brasil, Pedro, sendo muito sincero. Acho que o Palmeiras tem um foco maior em outros torneios, né? Na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é uma terceira via, como é para o Flamengo, né? Para os dois, claro, se ficar pelo caminho aí. No Brasileirão eles vão disputar o título até o fim, muito provavelmente. Mas se um deles cair muito cedo da Libertadores, né, nas oitavas de final, que seja, que é algo que ninguém espera, imagina que aconteça, talvez a Copa do Brasil ganhe um protagonismo. Mas não me parece que vá ser, não, em uma dividida, uma semana de Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil na outra semana. Se tiver que dosar em alguma ponta, acho que eles vão usar a Copa do Brasil para isso. O Flamengo já tem feito assim, né? Foi assim contra o Vitória, no ano passado fez a mesma coisa, caiu para o Atlético. O Palmeiras nem tanto, né? Naqueles jogos contra o Corinthians, acho que até por se tratar de um clássico, foi com força máxima nas 2 partidas e acabou sendo eliminado. Mas acho que esse é o aspecto, né? Não ser prioridade que pode afastar eles dois, mais especificamente o Palmeiras, né? De quem a gente está falando aqui, da possibilidade de brigar pelo título. Se o Palmeiras fosse com força máxima, acho que pode ter uma boa chance aí dentro da competição, né? Mas os mata-matas são sempre muito imprevisíveis, né? É um jogo, uma circunstância específica, como, por exemplo, contra o Corinthians ano passado, né? O Aníbal Moreno vai lá com 5 minutos, um jogo que estava 1-0 no agregado, dá uma cabeçada no jogador do Corinthians e é expulso. Isso é algo incontrolável. E aí você perdeu o mata-mata, não tem como. Com 1 a menos você não vai conseguir se recuperar. No caso dele é incontrolável mesmo. Então, assim, acho que tem esse aspecto também do mata-mata, né? Do imponderável maior do que dentro da disputa do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mas em resumo do Palmeiras eu acho que é isso. Não vai colocar força máxima na Copa do Brasil, para mim, em nenhum momento. Você viu que o Aníbal tá na lista dos 55 lá. Não vai ele e o Giai. Eles também não estarão na lista dos 26. Imagino que não. E no fim das contas é o que importa, né? A lista dos 26. Os 55... não faz muita diferença. O Piperno, e hoje Benedetti, Larsson, Riquelme, ó, jogando no Palmeiras hoje, hein? Faz a gente lembrar faz a gente lembrar daquele Riquelme e faz lembrar do atacante sueco, né? O Larsson, aquele do Barcelona. O Belé fazendo gol. Eu achava até que o Abel tinha que colocar o Aranha no gol hoje. Claro. Coloca o Aranha, tem que aproveitar. Já ficam pouco tempo esses meninos do Palmeiras, né? Trabalho fantástico do João Paulo Sampaio. Já ficam pouco tempo aqui no futebol brasileiro. E poucos deles são aproveitados, ganham minutagem com o Abel. Esse ano, os jogadores da base, o Arthur, por conta, acho que da necessidade, perdeu o Piquerez e perdeu o Jefté. O Jefté já voltou, o Piquerez só depois da Copa.
Mas ele coloca muito o Luíde ali, o Luíde para marcar, às vezes, saída do adversário, em reta final do jogo, aqueles abafos. Funciona bem na finais. pressão. Na pressão. Na pressão ele vai lá e coloca o Luíde. Mas cadê o Luiz Pacheco? Cadê o Benedetti? Cadê o Larsson? Cadê o Riquelme? Cadê o Belé? Tinha que usar mais, né, esses jogadores aí. E reclama tanto do calendário o Abel Ferreira que quando tem a oportunidade contra um adversário de Série D, não roda o time, não coloca esses jogadores da base. O lateral direito Gilberto fez um bom jogo domingo contra o Vasco da Gama, ele que o Palmeiras emprestou para o Atlético Paranaense. Tá? E o Vasco é muito forte lá por aquele setor esquerdo, especialmente quando o Andrés Gomes está inspirado. Mas eu acho que sim, um jogo como esse de hoje, era para começar com 11 reservas e alguns titulares, eu acho que nem teriam que ter viajado. Porque, veja, se tirar um cara aqui de São Paulo e vai lá para Londrina, pega aeroporto e não sei... isso também desgasta, porque deixa o jogador relaxando um dia, o calendário vai ser muito, muito puxado. Eu acho que não há necessidade de forçar tanto assim com jogadores que lá na frente serão imprescindíveis. Agora, você chamou a atenção para uma coisa que eu acho fundamental. O Aranha vai ter que começar a jogar em algum momento. Veja, o ano passado, em outubro, véspera de semifinal de Libertadores, o Palmeiras perdeu o goleiro titular. Aí estreou um reserva que não tinha jogado pelo Palmeiras ainda, que estava inativo há muito tempo, mas que se revelou um ótimo goleiro, está jogando até hoje. E agora? E se acontecer a mesma coisa? Se chegar num mata-mata de Libertadores e na véspera o Carlos Miguel fica sem condição de jogo, quem é que vai jogar? O Lomba? Então, precisa conhecer o Aranha.